Soraya destrói Sérgio Moro e prova a omissão de Jair Bolsonaro, e Randolph desmantela a farsa. Veja. Então, não fui eu que informei o Brasil acerca da interferência do governo Bolsonaro nas investigações. Eu destaco para quem está mal informado e precisa refrescar sua memória o seguinte trecho do primeiro-ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Vocês podem colocar o vídeo, fazendo um favor? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que eu assumi, sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal. Bom, não tem mais nada a dizer, apenas para concluir que as pessoas estão cansadas de ouvir essa ladainha, de que não é permitido investigar nesse governo. Foi agora que foi desbaratado esse grande crime, essa organização criminosa. E eu espero que os brasileiros acordem dessa dissonância cognitiva coletiva, como bem diz João César Castro Rocha. Para quem não leu o livro dele, eu recomendo que leiam, porque o Brasil está atravessando um momento muito peculiar. As pessoas estão enredadas, pessoas de boa fé, estão enredadas em muita mentira, muita desinformação, muita fake news, se assim preferem chamar, mas isso é todo dia, constantemente, uma avalanche sem fim, sem dó e nem piedade daquelas pessoas que estão nos acompanhando diuturnamente aqui e tentando ter uma esperança. Infelizmente, os cortes de alguns parlamentares e de muita gente envolvem essas pessoas de uma tal maneira que isso se transformou numa doença. Que os brasileiros tenham a verdadeira noção do que está acontecendo, que parem de acreditar em ladainha, que façam um mínimo de leitura para que nós possamos virar esta página e crescer, amadurecer como uma nação de verdade, do tamanho que somos, da grandeza que somos. E todos nós, sim, de verde e amarelo, porque nós temos uma só bandeira, que jamais será vermelha, como quiseram agora começar a pintá-la com algumas listras vermelhas. Está na hora do pessoal acordar, porque já está até cafona. Eu, sinceramente, acho cafona a situação vexatória que estamos passando. Ficou brega, cafona, essa ignorância, presidente. Muito obrigado. O senhor já esteve com o ministro José Carlos Oliveira? Não conheço. Aí onde o senhor realmente é um laranjão. O senhor somente prestava mesmo para carregar as malas. E os cabelos brancos do senhor deveria deixar muito sua família entristecida. Muito obrigado, senhor presidente. Então, quero iniciar perguntando ao senhor, o senhor já respondeu, fique à vontade para como quiser responder, sobre o senhor Alexandre Guimarães. O senhor pode me informar quando o senhor conheceu o senhor Alexandre Guimarães? Meados de 2023. Em meados de 2023. O senhor poderia me informar... O senhor diz meados de 2023? Sim, início do ano, em 2022 para início de 2023. Não sei precisar a data. O senhor conheceu somente 2023? Sim. Porque a sociedade, a empresa Vênus, o senhor é um dos sócios da Vênus, certo? Não sou sócio da Vênus, sou administrador. Sou administrativo da Vênus. Exato. Mas a Vênus foi criada em novembro de 2022, tendo o senhor Alexandre Guimarães como sócio. Sim. Mas o senhor só o conheceu em 23? Exatamente. Então, pessoalmente... O senhor é diretor da Vênus, mas só conheceu um dos pessoalmente, sócios? Só tratei com ele diretamente em meados de 2023. Antes disso, o senhor não chegou em nenhum momento a ter nenhum tipo de contato com ele? Só telefone. Antes o senhor tratava... Com quem o senhor tratava? Porque o senhor se torna diretor financeiro, não é isso?
Administrador, para ser assim dizer. Administrador de uma empresa? O senhor se tornou administrador de uma empresa sem conhecer o sócio proprietário? O senhor tratava com quem? Quando foi definida a abertura dessa empresa, todas as tratativas foram feitas por telefone. Entendeu? Fui convidado. E o senhor foi convidado por quem? Pelo próprio Alexandre. Foi convidado pelo próprio Alexandre. Só um minutinho. É porque aí a gente está tendo um problema de datas aqui. Em novembro de 2022, segundo o registro, a empresa é criada. Sim. Tendo o senhor Alexandre como sócio. Sócio. O senhor conhece o senhor Alexandre só em 2023? Pessoalmente, sim. Mas como é que o senhor foi convidado depois para assumir a Os diretoria? contatos começaram em meados de novembro de 2022, onde foi me apresentada a documentação das empresas e os únicos Quem apresentou as documentações da empresa? o próprio Alexandre encaminhando os dados dele. Então o senhor conheceu ele um pouquinho antes, né? Sim, não pessoalmente, mas... por telefone. Pessoalmente só em 23, mas o senhor teve Exatamente. contato com ele anteriormente. Exato. O senhor teve contato anteriormente com ele. O senhor teve algum contato com o diretor de benefícios do INSS, o senhor José Carlos Oliveira? Não, nunca... O outro senhor conhecido, dirigente da Ambec, conhecido como Careca, o senhor veio a conhecer quando? Dirigente da Ambev, eu não conheci nenhum. O Careca, o senhor não conhece? Não, Careca, eu trabalhava com Careca desde junho de 2022. Desde junho de 2022. Nesse momento, nem o senhor, nem o Careca, o senhor não chegou a ter nenhum contato, nenhuma referência com o senhor Alexandre Guimarães, só então no final do ano, foi isso? Exatamente. Pois bem, é importante esses dados, porque veja só, senhor presidente e senhor relator, em final de 2020 e 2021, foi editado esse daqui, que é o Plano de Integridade do INSS. Esse Plano de Integridade, ele é assinado ministro da Economia Paulo Roberto Guedes, secretário especial de Previdência Bruno Bianco Leal, presidente do INSS, senhor Leonardo José Rolim Guimarães. Nesse plano de integridade, caríssimo deputado Alencar, consta a proposta de criação e instituição da Diretoria de Integridade, Governança e Gerenciamento de Riscos. Essa diretoria criada em 8 de abril de 2019, seria a responsável pelo compliance do INSS. Aliás, até nas atribuições dessa diretoria está dito: as ações propostas têm a finalidade de estruturar e fortalecer as instâncias de integridade do INSS. De pagamentos e transferências de recursos entre as empresas do Careca do INSS, né, o Antônio Camilo, sem questionar a prestação de serviços. O senhor chegou a dizer que havia empresas sem funcionários e que foi diretor de uma empresa em Curitiba sem nunca ter ido lá. Além de outras situações que, claro, dão indícios de que essa operação era toda fachada. Isso está muito claro para todos nós. Eu pergunto, o senhor sabe informar a origem de todos os recursos que circulavam nessas empresas que o senhor foi diretor? E se era exclusivamente das associações ou havia algum outro cliente? As conotações sobre o desdobramento pode ser usada para me incriminar. Permaneço em silêncio. O senhor informou que começou a trabalhar nas empresas do Careca, recebendo 6 mil por mês. Eu lhe pergunto, quando o senhor começou o seu trabalho em meados de 2022, as empresas elas já estavam funcionando em pleno vapor ou não estavam? Havia somente duas empresas, ACA e Próspera de Consultoria. Eu apenas lembro o senhor que já recebemos alguns documentos nessa CPMI da Receita Federal que apontam a movimentação expressiva do senhor ali em meados de 2022. Então, o senhor poderia nos informar a evolução das receitas nesse período de 6 meses de trabalho, que são exatamente o período após a assinatura de alguns ACTs? Partindo do pressuposto que não fiz as movimentações e sim as empresas, e levando em consideração a conotação sobre o desdobramento dessa pergunta, eu prefiro me manter em silêncio. Voltando aos rendimentos.